que já os fatigam, sem qualquer solução. Há doentes cuja moléstia complicada abala seriamente a economia do lar. Alguns esgotam os familiares impondo-lhes a função obrigatória de enfermeiros sem descanso. Outros sofrem dores e enfermidades tão atrozes, que, em torno do seu leito, vibra o pedido silencioso e uníssono da morte mais breve. Enfim, há parentes que também choram ostensivamente sobre o moribundo rico, mas em sua intimidade rogam a Deus para que o faça descansar o mais breve possível, pois a sua fortuna é cobiçada. Pergunta: mas é óbvio que o medo da morte e a dor que sentimos, no momento da partida definitiva dos nossos entes e amigos queridos, resulta do fato de ainda não podermos comprovar, de modo concreto, a realidade da vida espiritual que já viveis. Não é assim? Ramatiz, não discordamos de vossas palavras, quanto a essa dúvida cruel sobre a vida do espírito imortal, mas grande culpa disso cabe às próprias religiões dogmáticas do vosso orbe, que adulteram a realidade espiritual com os privilégios e as punições eternas, tornando a morte um acontecimento lúgubre e apavorante. O nascimento e a desencarnação do homem são apenas dois atos comuns e racionais na vida do espírito imortal, e a vestimenta do traje carnal para a jornada na matéria, e depois, a sua devolução ao guarda-roupa do cemitério. Sem dúvida, há diferença entre a criatura que, tendo sido digna e fraterna, desvencilha-se da carne qual um passarinho feliz, de outra que, de olhos esguezeados e antes de partir, já contempla os quadros expiatórios a que fará jus pela sua existência malfeitora. O certo é que, num extremo, vivem os seres descrentes da imortalidade do espírito porque não podem crer nos postulados religiosos incongruentes e infantis, e do outro lado, há os religiosos infantilizados e temerosos do inferno com que a igreja assusta os pecadores e os infiéis. Estes últimos vivem à semelhança de crianças apavoradas, com a mente perturbada pelas imagens terrificantes ante a perspectiva da morte. E como é muito duvidoso saber realmente qual é a nossa verdadeira classificação espiritual, pois todos nós somos bastante tolerantes para com os nossos próprios defeitos e pecados, somente alguns homens mansos de coração e integrados absolutamente nos preceitos do Cristo alimentam a ilusão de alcançar o céu sem terem de fazer um estágio retificador no purgatório, conforme ensinam as religiões católica e protestante. Assim, quando as criaturas atingem a hora nevrálgica de entregar o corpo à Mãe Terra, a ideia macabra infernal e o desespero as esmagam em suas fibras mais delicadas, por desconhecerem a sua verdadeira situação no mundo espiritual. Pergunta: parece-nos que os espíritas são mais conformados com a morte e não temem tanto além-túmulo, em face de suas convicções mais sensatas quanto à vida do espírito ao deixar o corpo carnal. Não é assim? Ramatiz, apesar dos esclarecimentos salutares do Espiritismo quanto à função benfeitora da morte e da inexistência do inferno teológico inventado pelo catolicismo, muitos espíritas, ainda desatentos ao estudo fundamental da doutrina, também não escondem o seu pavor ante a morte de si e dos seus familiares ante o receio de enfrentarem o purgatório de sua própria consciência. No entanto, já é tempo de o homem terreno eliminar esse temor infantil da morte, pois, na verdade, Deus é o pano de fundo de toda a consciência humana, promovendo a felicidade de todos os seus filhos. O inferno é um estado de sofrimento transitório criado na própria consciência do ser em queda quando deixa o mundo material onerado por culpas de natureza censurável. Deus, o Pai magnânimo, não se sente ofendido com os pecados de seus filhos, porque os considera apenas almas enfermas, necessitadas de tratamento retificador. Aliás, no final de todo sofrimento ou vicissitude moral há sempre o bem resultante da certeza de que todos os sofrimentos ou provações são degraus para se alcançar o trono da angelitude. A morte é um processo liberatório que faculta ao espírito imortal seu retorno à pátria verdadeira, ampliando-lhe, também,
a área de sua compreensão espiritual da vida além da morte física. Quando isto for compreendido em toda a sua plenitude, desaparecerão os choros, os desesperos e as revoltas junto dos esquifes funéreos do mundo, dando lugar ao sentimento de amor pelos que partem, mas que voltarão a encontrar-se pela certeza de que eles são imortais. E o espírita tem por obrigação princípio aprofundar-se no estudo de sua própria imortalidade, libertando-se das muletas das opiniões alheias condicionadas aos temperamentos indecisos, ociosos e demasiadamente ortodoxos. Quando um homem se descobre a si mesmo, ele é o vencedor da morte, pois desperta para a vida imortal do espírito. Pergunta: então a aflição dos familiares reflete-se no espírito daquele que desencarna? Não é assim. Ramatiz: o desespero sobre o moribundo só lhe agrava o estado de espírito e as angústias próprias da hora tão espinhosa do desencarne, prendendo-o ainda mais fortemente aos laços da matéria. Os gritos estentóricos, os clamores desesperados e as inconformações aflitas da família terrena sobre o morto querido perturbam-no de modo a exauri-lo em suas energias perispirituais, tão necessárias para ele empreender a grande viagem de retorno à sua pátria sideral. Aliás, insistimos em dizer-vos que a lágrima nem sempre revela a dor sincera daquele que chora, pois o estado lacrimoso pode ser uma ação mecânica. E isto se comprova pelas representações melodramáticas dos atores teatrais, que podem chorar convulsivamente sem participar realmente da emoção que fingem em público. Há criaturas que, diante das tragédias ou dramas em que participam ou presenciam, mantêm os seus olhos secos de lágrimas, e, no entanto, a sua dor é imensurável. Outras choram facilmente diante das novelas radiofônicas charoposas, do filme vulgar ou se comovem ante a notícia trágica dos jornais, mas depois não vacilam em protestar a dívida irrisória do amigo pobre, aborrecem os sogros enfermos, enxotam o mendigo exigente ou encarceram o mísero ladrão de galinhas. Pergunta: mas desde que só Deus é quem sabe quando chega a hora derradeira do homem partir da terra, não é justo conjugarmos todos os nossos esforços para retardarmos-lhe a morte, visto nós ignorarmos a data exata do seu desenlace? Ramatiz: sim, só Deus e os seus prepostos na administração sideral do planeta que sabem realmente o instante exato de nossa partida da carne, e, também, quando o moribundo ainda deve continuar respirando o oxigênio do ambiente terrestre. Caso este deva continuar em suas atividades físicas, mesmo à última hora, surgem os recursos destinados a restituir-lhe a saúde e a vida. Mas também é evidente que não justificaremos o nosso amor ao parente que parte, pelas correrias doidas que empreendemos no sentido de salvá-lo das garras da morte, pois isso tudo só é válido e reconhecido pela consciência espiritual, quando também o testemunhamos sinceramente em vida e sem qualquer interesse pessoal. Há filhos que berram estentoricamente sobre o cadáver dos seus progenitores à saída do caixão mortuário, mas durante a existência negaram-lhe o necessário respeito e afeição. Certos esposos desmaiam tragicamente sobre o corpo gélido da esposa, enquanto sempre viveram dividindo o lar com outras paixões prostituídas. Algumas esposas choram convulsivamente e fazem profundos dramas à partida do companheiro conjugal, mas esquecem a irascibilidade, afronta e humilhação a que o submeteram em vida. Os cemitérios da terra enchem-se de flores e os túmulos são pintados durante os festejos de finados, em que as criaturas, sob desusado movimento comandado pelo preconceito humano, derramam lágrimas apressadas junto aos restos mortais dos mesmos parentes que hostilizaram em vida. Cumprindo apenas as tradições do mundo e procurando dar satisfações públicas de um sentimento que não alimentaram, a maioria dos seres humanos passa o ano inteiro indiferente à imagem daquele que partiu, para, depois, homenageá-lo às pressas, num dia certo do calendário terrícola. Pergunta: considerando-se o fatalismo da morte e o caso de só salvar-se aquele que ainda deve permanecer na matéria, ou que ainda revela a cota vital suficiente para viver,
Então deveríamos desprezar também o socorro dos espíritos junto aos moribundos nas vascas da agonia. Que cumpre fazer, nesse caso, quando verificamos que o próprio agonizante tudo faz para agarrar-se ao último fio da vida? Ramatiz, se realmente estiverdes convictos de que a alma é imortal e a sua verdadeira moradia é nos planos da espiritualidade, tereis de reconhecer em todo moribundo um espírito eterno, que se despede para retomar ao seu lar definitivo. Deste modo, evitareis o drama lúgubre dessa partida derradeira. E a atitude mais certa é a confiança serena em Deus e a mobilização dos melhores sentimentos em favor do que parte. E não a inconformação trágica que perturba todo o ambiente espiritual do lado de cá, e que impede a sua desencarnação mais suave e tranquila. Desde que se estabeleça um clima de confiança, de bons sentimentos, preces afetuosas e compreensão espiritual, em vez dos brados aflitivos ou das ladainhas movidas apenas pelos lábios, é óbvio que os espíritos desencarnados terão melhor ensejo de produzir a cura inesperada, se assim for da vontade do alto. Sem dúvida, ser-lhes a mais difícil tentar socorrer o moribundo mergulhado no oceano de fluidos mortificantes e ainda preso aos grilhões do magnetismo humano alimentado pelo desespero e pela turbulência dos familiares inconformados. Se, apesar de todos os esforços médicos, o doente ainda agoniza em processo liberatório, é porque a lei do karma assim determina, nada cabendo de culpa a médico ou médium que tudo fazem para salvar o paciente. Não será a medicação violenta e tóxica que poderá ajudá-lo no transe final, mas, se algo for determinado pelo alto, podeis crer, a água fluidificada, o passe mediúnico ou a prece sincera mobilizarão as forças de urgência para a recuperação miraculosa. A interferência espiritual superior necessita de um ambiente tranquilo para exercer sua ação benfeitora, tal qual a luz do luar só se reflete com nitidez na superfície do lago sereno, e não sobre a crista das ondas revoltas. Pergunta: embora sem discordarmos de vossas deduções, já tivemos oportunidade de comprovar a cura de enfermos depois de desenganados tanto pela medicina oficial como por médiuns competentes. Que dizeis? Ramatiz, não tenhas dúvida, o homem que, por ordem superior do alto, ainda deve recuperar a sua saúde integral e sobreviver, ele se restabelece mesmo sem a presença do médico competente ou do médium famoso. Mas é necessário dar o justo valor a cada coisa, pois, se o médium tem podido recuperar doentes desenganados pelos médicos, a medicina tem corrigido aleijões do berço, restaurado corpos e fisionomias de acidentados e extinguido as infecções mais virulentas da humanidade. Não são raros os casos em que o médico salva o enfermo que o médium já recomendou oração desencarnatória. Aliás, o alto procura confundir a vaidade humana no serviço terapêutico do mundo, pois tanto confunde médico que é demasiadamente presunçoso e se julga um deusinho infalível, assim como o médium convencido de possuir poderes incomuns. O médico e o médium são homens, e, por isso, imperfeitos e falíveis. O mais importante na vida humana e na senda educativa do espírito imortal não é a vitória do médium sobre o médico terapeuta, mas as qualidades morais e os sentimentos que ambos podem desenvolver em sua alma durante o serviço de cura junto aos enfermos do mundo. Médium pode ser todo aquele que exerce sua atividade na seara espírita, no tato esotérico, no terreiro de Umbanda ou na loja teosófica. Assim, o médico paciente, amoroso e humilde também é um admirável instrumento mediúnico a serviço do alto, no desempenho da missão sagrada de ajudar o terrícola a conduzir o seu fardo kármico pela senda da vida terrena. O homem não precisa ser médium para gozar das credenciais dos espíritos benfeitores, pois há criaturas que nunca ouviram falar em mediunidade e exercem serviço bastante generoso junto da humanidade. A luz dos fatos dissipará as trevas da dúvida e da ignorância. Um desafio à ciência mundial. O revisor desta obra, ao encerrar sua tarefa,
sua atenção foi chamada a considerar um fato recente de psicocirurgia, o qual, tanto pelos seus aspectos como pela categoria dos que foram parte no mesmo, destina-se a ter repercussão no mundo inteiro, pois dois de seus participantes, figuras de alto mérito científico, estão dispostos a trazer ao Brasil uma equipe de cientistas norte-americanos com função específica de observar, investigar e opinar a respeito dos fenômenos psicoterapêuticos que ambos testemunharam, realizados por espíritos de médicos desencarnados e mediante as singulares faculdades mediúnicas de José Arigó, sediado em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais. É que estamos na hora undécima e a humanidade tem de ser forçada pela evidência sensacional dos próprios fatos, a olhar de frente e aceitar como absolutamente incontestáveis os fenômenos ou realidades aparentemente abstratos, do mundo invisível. Na época que vivemos, tanto as revelações transmitidas ao mundo por uma equipe de psicógrafos idôneos, como os demais fenômenos conjugados ao plano astral, tendem a multiplicar-se cada vez com maior sensacionalismo porque agora, no fim dos tempos, é imperativo que até os cegos vejam e os surdos ouçam. Passamos então a transcrever os trechos principais de uma reportagem levada a efeito pela magnífica revista Edição Extra, número 58, de 7 de setembro de 1963, editada em São Paulo, pois o conteúdo da mesma confirma plenamente as revelações expostas nesta obra por Ramatiz. É como segue. O autor desta reportagem levou a Congonhas do Campo dois norte-americanos, William Belk e o D.F. M.K. Poariche. William Belk é presidente da Belk Research Foundation, famosa instituição sediada em Nova York, cujo objetivo é financiar e incrementar os estudos parapsicológicos em todo o mundo. É particular, mas está subvencionada pelo governo norte-americano. Trabalham nela eminentes cientistas americanos e europeus, físicos, químicos, psicólogos. Entre eles, além de Poariche, os professores do Cassi, Gardner Murphy, Morey Bernstein, Cayce, Ten Eyck, da Universidade de Utrecht, na Holanda, Bender, da Alemanha, etc. E também o célebre professor Giuseppe Beihani, da Duke Universidade, considerado o pai da parapsicologia e que, em breve, apresentará ao mundo um gigantesco trabalho patrocinado pela Belk Research Foundation. Não tendo ainda o Brasil catedráticos em parapsicologia, explica-se a vinda do presidente da Belk Foundation e do cientista Henri Poariche. Arigó Austrália. Quem é o Dr. Henri Poariche? O Dr. Poariche é médico e tem cerca de 40 anos. Além de presidente da Intellectron Corporation, instituição científica com sede em Nova York, é consultor do Instituto Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Está ligado às pesquisas espaciais norte-americanas. Sua especialidade, eletrônica aplicada à medicina. Suas pesquisas são em torno das percepções sensoriais e extrasensoriais e têm finalidade de oferecer novos meios de comunicação aos astronautas nessas imensas áreas do universo onde os aparelhos eletrônicos se mostram por demais limitados. Sua experiência em Congonhas do Campus foi inesquecível. O fenômeno Arigó em ação. O Dr. Adolfo Fritz, espírito guia de Arigó, nos havia dito: traga o cientista aqui. William Belk e Henri Poariche estavam na sala da vizinha, onde acabavam de instalar seus aparelhos eletrônicos para testar os dons parapsicológicos do médium. Em seguida, os dois cientistas foram encaminhados à sala onde José Arigó, em transe, se encontrava. O Dr. Adolfo Fritz, já incorporado em Arigó, ao ver o Dr. Henri Poariche, arregaçou-lhe a manga da camisa e, por alguns segundos, examinou um enorme lipoma. Depois, olhando os enfermos que se aglomeravam na sala, disse: um ar vitorioso, quem tem um canivete? Os enfermos se entreolharam e, imediatamente diversos canivetes foram colocados sobre a mesa de Arigó, pequenos, médios, alguns, enormes.
Arigó pegou um de aço inoxidável, abriu, mandou que William Bell e o Dr. Poarish o examinassem. Então, Arigó esticou o braço deste e, com o canivete na mão direita, começou a fazer a incisão. O canivete entrou na pele, perfurou a gordura, entrou na carne, o sangue apareceu, grosso. Cirurgia sem anestesia, e de pé, mas o Dr. Poarish parecia não sofrer. Feito o corte, Dr. Fritz, com apenas 2 dedos e uma habilidade notável, pressionou o local e o lipoma pulou sobre a mesa do médium. Duro, enorme e sangrento. Olhando, vimos que diversos homens e mulheres choravam de emoção. O Dr. Poarish, surpreso, olhava o médium. Arigó, além da parapsicologia. No hotel, entrevistamos o Dr. Henry Poarish. Dr. Ernie, o senhor foi operado no braço pelo sensitivo Arigó. De que mal o senhor sofria? Lipoma. Já havia consultado médicos no seu país? Sim, meu médico particular. Fiquei em observação durante 8 anos. Por que seu médico não o operou? Ele achava mais aconselhável não operar, pois o lipoma não tinha consequências funestas. Depois, também sou médico e não ignorava que nas proximidades do lipoma existe um nervo que comanda os movimentos do dedo mínimo. Um toque nesse nervo e eu ficaria paralítico da mão. Não sei por que deixei-me operar por Arigó. Como médico, pode dizer quanto tempo se gasta com essa cirurgia? Depende da habilidade do cirurgião, em primeiro lugar. Cirurgia, anestesia, uns 15 minutos. Se o cirurgião for hábil, e quanto tempo durou a cirurgia com Arigó? Cerca de 20 segundos. Menos de meio minuto. Sentiu dor durante a incisão? No princípio da operação apenas senti a sensação de que me tocavam com a unha no braço. Mas agora não estou sentindo nada. Qual o tamanho da incisão? O corte tem 1 centímetro de comprimento e o lipoma foi extraído inteiro, intacto, sem apresentar nenhuma incisão, nenhum corte. E tem cerca de 3 centímetros de comprimento e 1,5 de largura. Se essa operação fosse feita por algum cirurgião norte-americano, como seria? Antes de tudo, ele teria de fazer a incisão do tamanho maior que o lipoma. Depois, usaria um fórceps para separar os lábios do corte e, com todo cuidado para não atingir o nervo localizado nessa região, extrairia o lipoma. E Arigó fez a incisão menor que o lipoma e conseguiu extraí-los sem usar instrumento nenhum. Nada de fórceps. Como o senhor explica este ato cirúrgico sem anestesia? O mistério não consiste apenas na ausência de dor, e sim em todo o processo cirúrgico usado por Arigó. Qual sua impressão sobre o médium? Acho notável a maneira pela qual Arigó trata os enfermos e sou de opinião de que os médicos de todo o mundo deviam vir aqui estudar o fenômeno e explicar depois como ele se processa. Acha que Arigó devia ser levado às faculdades a fim de ser objeto de estudo? Arigó trabalhava maravilhosamente aqui, em Congonhas, e é suficientemente grande, fabuloso, para que os catedráticos venham até cá. Não compete a Arigó ir atrás deles, sendo o senhor um profundo conhecedor da parapsicologia. Acha possível que essa ciência explique o fenômeno Arigó? Nós não temos ainda conhecimentos suficientes para explicá-lo, pois José Arigó ultrapassa os limites da parapsicologia norte-americana e europeia. Mas pretendo, mais tarde, quando deixarem Arigó em paz, voltar a Congonhas com uma equipe de médicos norte-americanos a fim de estudar o fenômeno mais demorado e cuidadosamente. Arigó é um desafio à ciência mundial. Quem sabe se a equipe médica norte-americana resolverá o problema. Aqui deixamos, portanto, adicionado ao texto desta obra o relato de um fato de alto relevo e projeção, cujos aspectos, substância e resultados se enquadram e fortalecem a autenticidade e importância dos fenômenos do espiritismo. E como fecho desta última página, cabe repetir o que deixamos acentuado no introito da mesma.
afirmando que se aproxima a época em que a ciência médica identificará um novo campo de teologia, diagnose e terapêutica, em face da interligação existente entre a alma, o corpo etérico denominado perispírito e o corpo físico do homem. Fim.